Olá, bom dia. JB Lobo Contos e Fatos, o insólito, o bizarro, o sobrenatural, terror cotidiano. Hoje, por que a Rússia está atacando a Ucrânia? Pergunta que muitos se fazem, né? E poucos respondem com exatidão. Primeiro vamos ver o contexto histórico. Logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial... Ô, meu filho. Só um minuto. Fique quietinho aí, fique quietinho. Logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial, logo em 1947, o mundo foi, como todos sabem, dividido em dois blocos. De um lado, o bloco comunista, liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e o do outro, o capitalista, liderado pelos Estados Unidos da América e países da Europa Ocidental, potências, né? Com medo que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas expandisse o comunismo pela Europa, os Estados Unidos criaram a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, junto com potências ocidentais. Em contrapartida, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia com países satélites do leste europeu, como Polônia, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia, Hungria, e a então Alemanha Oriental, que então não era unificada, né? A Alemanha Oriental era uma parte que cabia à União Soviética com a divisão das Alemanhas, depois da Segunda Grande Guerra. Pronto, e o mundo passou a conhecer um termo chamado Guerra Fria, né? Que era aquela luta entre Estados Unidos e União Soviética sem usarem armas de fato um contra os outros. Os Estados Unidos invadiam o Vietnã, a Rússia invadia a Crimeia, assim, cada um invadia um território. Crimeia ainda não, Crimeia fazia parte da Ucrânia, isso, né? Não tinha por que invadir. Mas a União Soviética invadia uns países, os Estados Unidos invadiam outros e assim ficou, mas sem nunca se confrontarem, porque, né, poderiam causar o fim da humanidade. Com a derrocada da União Soviética, com a corrupção gigantesca e a falência praticamente do Estado soviético, Boris Yeltsin criou a perestroika, né, aquele negócio de a abertura da União Soviética para o Ocidente, que levou ao fim do comunismo em 1989. Eu não entendo porque tem pessoas ainda que dizem que existe comunista no mundo, né? O comunismo acabou em 1989, a União Soviética se dissolveu em 1991, as 15 repúblicas que compunham com a Rússia, a União Soviética, tornaram-se independentes, entre elas a Ucrânia, a Letônia, a Estônia, a Moldávia, né? E outras repúblicas. O Pacto de Varsóvia, como não existia mais Guerra Fria, foi dissolvido. Aí a Polônia, Bulgária, Hungria, Romênia, a Alemanha foi reunificada, né? Voltou a ser a Alemanha, não existia mais a Alemanha Oriental nem Ocidental. Esses países, então o Pacto de Varsóvia foi dissolvido completamente. A República Tchecoslováquia se dividiu, né, de um lado República Tcheca e do outro Eslováquia. A Iugoslávia se transformou em vários países, como Bósnia, Sérvia. O que era Iugoslávia passou a ser Bósnia, Sérvia, Montenegro e outros territórios. Mas só que tem um problema. Os Estados Unidos não dissolveram a OTAN. E a Rússia perguntou qual o motivo. A desculpa dos norte-americanos, foi que a OTAN serviria apenas para manter a paz no mundo, inclusive
livrar o mundo e combater o terrorismo. E com esse pretexto, invadiram o Iraque, invadiram o Líbia, criaram um monte de confusão aqui no Oriente Médio, certo? Pois bem, até aí então os russos ficaram com a barba de molho, né? Aí a Polônia, que era um país aliado da União Soviética, que fazia parte do Pacto de Varsóvia, entra na OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte. Quer dizer, um país do leste europeu entra na OTAN. Logo depois, Letônia e Estônia, que são dois países, dois países das ex-repúblicas socialistas soviéticas, que faziam parte da União Soviética, entraram também na OTAN. E a Rússia, de sorlaio, de vez em quando, não, o negócio não está certo. Aí o caldo entornou mesmo quando os Estados Unidos convidou a Ucrânia, um país que faz fronteira com a União Soviética, que faz a fronteira com a Rússia, a Ucrânia, a fazer parte do pacto da OTAN. Aí a Rússia, não, peraí, aí é demais também. Aí deu um ultimato para o presidente ucraniano, não entre na OTAN. Nós não queremos mísseis nas nossas fronteiras, mísseis da OTAN apontados para nós nas nossas fronteiras. Com isso, Finlândia e Suécia, dois países da Escandinávia, que nunca fizeram parte da OTAN, mas que sempre foram aliados dos Estados Unidos, estavam esperando a Ucrânia entrar para eles também entrarem. Mais dois países que fazem fronteira com a Rússia. Aí o Vladimir Putin não teve saída senão atacar a Ucrânia, dando um recado para a Suécia e Finlândia: se vocês tentarem entrar, terão o mesmo tratamento. Então o motivo, gente, para a Rússia estar atacando a Ucrânia é esse. Não existe outro motivo, entendeu? Por enquanto não, até que eu saiba não, mas é aquele negócio, rapaz. Quem que quer o inimigo nas suas fronteiras, né? Logo mais apontando isso para o seu país. Então, fica uma pergunta. Afinal de contas, quem era o inimigo verdadeiro dos Estados Unidos? Era o comunismo, que já acabou no mundo? Ou é a Rússia? Pense nisso, né? Aqui eu não sou nem pró-Rússia, nem Estados Unidos. Agora, que os Estados Unidos, desde os anos 60, procura criar um celeuma mundial que leve à Segunda Guerra. Bota isso na sua cabeça. Desde o tempo que eles financiavam com a CIA, ditaduras na América do Sul, inclusive aqui no Brasil, na Argentina, no Chile, todos esses camaradas foram postos pelos Estados Unidos e pela CIA. Até a CIA reconhece que eles fizeram isso. Invadiram o Vietnã, a guerra durou 10 anos, não sei quantos mortos. E assim, invadiram o Afeganistão, invadiram o Iraque, com pretexto de que tinham armas químicas, mas a verdade é que eles queriam era o petróleo do Iraque. Saddam Hussein não era nenhum santo, mas se vocês pesquisarem, Saddam Hussein tinha sido aliado dos Estados Unidos. Quis atacar o Irã, ou atacou o Irã também. Tá entendendo como é que é? Então, se houver uma terceira guerra mundial, os causadores são mais os norte-americanos do que outra coisa. Porque a visão expansionista desse país, imperialista, dos Estados Unidos, não tem cabimento. É uma coisa insana. Eles querem ser a maior potência mundial e ficar isolado no mundo. Só isso. Eles querem dominar o mundo pela força. E estão provando isso, estendendo a OTAN às fronteiras da Rússia, que é um perigo. É um perigo. Se vocês sabem, a Rússia tem 8 ogivas nucleares. Cada ogiva nuclear corresponde a 1000 bombas atômicas, mais potentes do que as que destruíram Hiroshima e Nagasaki.
Então, uma guerra hoje entre Estados Unidos, não basta, não tira a OTAN, tira tudo, entre Rússia e Estados Unidos, teria o poder, tem o poder de destruir o mundo umas 500 vezes. Então, vocês rezem para que a Rússia se acalme, que esse presidente ucraniano seja deposto urgentemente, que a Ucrânia não queira entrar na OTAN, que a Rússia e a Finlândia continuem neutra como sempre tiveram, porque aí já não é mais questão de comunista ou socialista ou capitalista. Agora é sobrevivência. E nós somos o lado mais fraco. O Brasil, né, não tem arma para lutar nem contra o Chile aquilo lá, nem contra a Bolívia. Você imagina enfrentar uma guerra mundial. E logo mais esse pagode, né? Esses pagode que nos governam, que é um pagode. Judiciário, tudo comprado pelo presidente aí, pintando e bordando contra o povo brasileiro. Nós não somos um país, somos um pagode. Bota isso na cabeça. Então, fico com Deus, eu vou com ele. JB Lobo tá puto da vida com esses caras. Eu não tenho mais paciência com esses homens não, meu filho. Viu? Se vocês têm,